Portanto, agradecer muito o convite e cumprimentar também, desde já, os colegas que participam nesta mesa, quer a professora Simone, quer o meu colega Luís Tinoca, que está aqui, suponho eu, que está aqui por Lisboa, também a professora Edmeia Santos, que era para estar aí na Madeira, mas também está aqui por Lisboa, e cumprimentar também o colega o José Paulo Brazão, que está aí na Madeira convosco. Portanto, agradecer muito a participação nesta mesa e que, como sabem, se chama Aprendizagens Emergentes, Tecnologias e Inovação Pedagógica, e para não perdermos mais tempo, porque o que terá interesse depois será podermos ter algum tempo para questões e para debate, eu vou desde já passar a palavra ao colega Luís Tinoca, que é o que me aparece aqui em primeiro lugar, daqueles que estão online, e portanto eu passo a palavra ao professor Luís Tinoca, pedindo que faça uma curtíssima apresentação sua, porque foi essa a indicação que recebi, e passo depois à sua apresentação, que terá cerca de 10 minutos para a fazer, para nós depois introduzirmos aqui algumas questões, depois da professora Edmeia Santos também ter usado os seus 10 minutos. Portanto, Luís, a palavra é tua e obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Espero que me estejam a ouvir bem. Antes de mais, começar por cumprimentar todos os colegas e felicitar a organização por este evento, particularmente o colega José Paulo Brazão, que está por uma das forças motrizes por trás deste trabalho. Portanto, é um prazer estar com todos vocês nesta tarde e poder partilhar um bocadinho do trabalho que temos feito à volta destas temáticas. Eu sou o Luís Tinoca, venho da Universidade de Lisboa, mas já trabalhei com a Lúcia na Universidade Aberta há 15 anos atrás, já mais até do que isso, e conheço vários dos outros colegas que estão aqui de várias circunstâncias da vida. Eu tenho trabalhado, sobretudo, nos últimos anos, na área da formação de professores, do desenvolvimento curricular e da inovação pedagógica. Portanto, é com muito gosto que venho partilhar um pouco do nosso trabalho nesta área. Deixa ver se eu consigo partilhar o ecrã para vos ajudar a estruturar também a minha apresentação, partilhar esta janela. Ok. Mostrar o meu ecrã. Ui, agora tenho que pôr o outro. Deixa eu ver. Estão a ver a minha apresentação? Não, não estão a ver a minha apresentação, ou estão? Não. Eu não estou a saber fazer. Peço desculpa que eu também estou aqui com uns problemas. Tentar de outra maneira, parar a partilha. Permitir a partilha do ecrã. Partilhar ecrã inteiro. E se eu puser a apresentação, vem a minha apresentação? Sim. Sim, ok, boa, ótimo. Força, então aqui vamos. Em 10 minutos, muito rapidamente. Eu pensei aqui em 3 momentos, vou começar só pela primeira parte, depois, se tivermos tempo, chegarei à segunda parte numa segunda ronda. Primeiro, quando penso nestas questões da hibridização, da forma como construímos o nosso conhecimento e a cognição, o meu primeiro desafio é pensar que contextos são estes, e em que é que os contextos são novos ou não são novos, e o que é que estamos a aprender ou a desaprender. Acho que é importante começarmos por problematizar esta reflexão. Primeiro, de onde é que eu venho? Eu venho de um lado muito otimista na utilização da tecnologia para pensar as formas como se aprendem e a forma como podemos inovar e elas até serem catalisadores de mudança e de inovação. Há vários trabalhos que já nos apontam nessa direção, trabalhos que já sintetizam muitos resultados, como a meta-análise de Wong e Yu, que mostram que a forma como se pode utilizar a inteligência artificial pode contribuir para a aprendizagem, para a motivação, para o sentido de ser capaz, para a redução da ansiedade.
Eu e o Paulo, em trabalhos que fizemos, mostramos também, num caso muito específico, a forma como, ajudando os alunos a fazer uma utilização informada de um chatbot, isso pode até desenvolver as suas competências de pensamento crítico, e há também trabalhos nesse sentido, de outros contextos, que mostram como a interação com o chatbot, se for bem estruturada, pode ser promotora de pensamento crítico. Há muitas vezes receios quando se fala na utilização da inteligência artificial, tendências ou tentações para proibir, com medo de que isto possa reduzir o desenvolvimento das competências das pessoas que as utilizam, mas se isto for bem estruturado, pode ir num caminho muito positivo, muito otimista, e é daí que eu venho. Por outro lado, também sou bastante pragmatista na forma como olho para a utilização da inteligência artificial nos dias de hoje. E reconheço que esta transformação que está a acontecer na sociedade baseada na utilização de large language models tem riscos. Há aqui uma grande ampliação de utilizações de chatbots para manipular a forma como a informação é apresentada, para manipular as opiniões, e isto cria aqui muitos desafios ao nível da confiança que temos naquilo que nos está a ser apresentado e na responsabilidade de quem são os autores que estão por trás. Portanto, já temos até jornais que são feitos por chatbots, rádios que são feitas por chatbots, qualquer um pode fazer um podcast com um chatbot. Portanto, há aqui muitas utilizações que são problemáticas, e há riscos também até para a democracia e para o desenvolvimento que nós vimos já no passado, em situações como o caso dos Rohingya, ou até a manipulação de eleições, como no caso do Brexit, ou nas eleições dos Estados Unidos ou do Brasil, na forma como os chatbots foram utilizados para tentar influenciar o extremismo, porque plataformas de social media como o Facebook, ou o Instagram, ou os TikTok, ou os Snapchats, funcionam sobretudo através de uma monetização que tem por trás a intenção de captar a atenção das pessoas à plataforma, e isso consegue-se sobretudo com notícias que são escandalosas. Portanto, essas notícias acabam por ser muito mais difundidas do que uma visão otimista e positiva da sociedade. E isto cria aqui riscos muito críticos para a forma como pensamos a utilização destas plataformas. Alguns destes riscos já estão muito presentes na forma especialmente como os jovens interagem com as tecnologias, mas até os adultos. Nós também não somos, não nos podemos excluir destes problemas. Portanto, a tecnologia está no bolso de quase toda a gente, o telemóvel veio democratizar o acesso a ferramentas tecnológicas online, ele está perfeitamente banalizado. Há agora cuidados, tentações para tentar reduzir a sua utilização, mas sobretudo no telemóvel o grande perigo são as redes sociais que estão lá dentro e a forma como elas estão a ser utilizadas. E há um psicólogo social americano, que é o Jonathan Haidt, que tem um livro que eu vos recomendo, A Geração Ansiosa, onde ele foi analisar resultados de estudos de larga escala no contexto dos Estados Unidos e não só, mas sempre com milhares de participantes, inquéritos nacionais e coisas desse tipo, onde ele já nos chama a atenção para alguns perigos que resultam desta utilização das redes sociais, em particular pelos jovens, mas também por pessoas de outras idades. Primeiro, as questões da privação social, as pessoas estão a interagir menos cara a cara. A tecnologia pode ser muito boa para momentos como este, onde podemos fazer este evento mesmo estando em sítios diferentes, mas quando as pessoas só sabem trabalhar desta maneira e deixam de contactar cara a cara, isto tem custos ao nível do desenvolvimento de competências de relação social. Segundo, ao nível da privação do sono, os algoritmos que estão por trás destas redes sociais tentam captar a nossa atenção por um máximo de tempo possível. A própria luz que é emanada pelos ecrãs tem impacto na forma como nos desperta para estarmos acordados e a prestar atenção, e nós vemos que cada vez as pessoas, sobretudo os jovens que fazem utilizações intensivas, jovens e adultos, dormem menos horas e têm menos qualidade no seu sono, menos sono profundo. Terceiro, mais atenção fragmentada. Estas plataformas como os Reels do Instagram, o Snapchat, o TikTok, funcionam, até o YouTube já tem também pequenos vídeos, que funcionam muito numa passagem constante de vídeos de
de duração curta para tentar captar a atenção durante pouco tempo e a partir os jovens passam logo para um outro os jovens e os adultos estão sempre a passar de uns vídeos para os outros e começam a perder capacidade para estar focados numa tarefa, mesmo que seja um vídeo, durante um tempo mais prolongado. Isso também é problemático. E terceiro, há claramente problemas de vício, de adição na forma como estas ferramentas estão a ser utilizadas. Aliás, o Facebook, quem diz o Facebook diz a Meta, que tem lá dentro também o Instagram e outras ferramentas, eles próprios contratam neurologistas para os ajudar a perceber como montar o algoritmo para provocar o vício. Porque quanto mais viciadas as pessoas estiverem, mais dinheiro eles vão fazer também. Isto tem tido consequências muito graves para rapazes e raparigas, homens e mulheres. As raparigas, em particular na adolescência, têm ficado mais vulneráveis a situações de comparação social, problemas de autoestima, muito provocados também pela popularização dos filtros que fazem as pessoas aparentemente ser mais bonitas, ou com uma pele mais bonita, ou sem borbulhas. E isto cria problemas de autoestima muito graves nas raparigas, nos rapazes também, mas sobretudo nas raparigas. Os rapazes têm sido mais vítimas dos videojogos, da violência que está dentro de muitos dos videojogos que eles utilizam, mas também de questões de pornografia e de discussões em fóruns, muitas vezes com a emergência de um novo tipo de relacionamento ou de visão da masculinidade, muito deturpada. Para quem quiser mais sobre isto, eu também recomendo a série Adolescência, que está no Netflix e que mostra exatamente a forma como um rapaz é extremado pela utilização deste tipo de tecnologia. E a última ideia são recomendações que surgem já deste trabalho do Jonathan Haidt. As recomendações estão pensadas no contexto anglo-saxónico, no mundo ocidental, mas parece-me que podem ser interessantes para muitos outros contextos. E elas são 4 que resultam destes trabalhos em larga escala. Primeiro, nada de smartphones antes do 9º ano. Nono ano, eu ponho ali ensino secundário, porque no livro o autor fala em ensino secundário, mas o ensino secundário nos Estados Unidos começa aquilo que para nós é o 9º ano. Nada de redes sociais antes dos 16, 17 anos. Nós vemos já vários países na Europa a tentar controlar o acesso dos estudantes ao telemóvel, limitando nas escolas, às redes sociais, limitando a idade de utilização. Recomendações para não haver telemóveis nas escolas e o reforço das oportunidades para mais brincadeira ao ar livre, mais independência na infância, menos dependência dos ecrãs, e o que se tem visto de alguns casos onde isto tem sido experimentado, no Reino Unido e noutros sítios, ou mesmo em Portugal, basta tirar o telemóvel às crianças e elas começam logo a brincar mais e a ser mais ativas nos recreios. Portanto, por muito fã que eu seja da tecnologia, há aqui uma constatação de que se calhar temos que repensar a forma como a estamos a utilizar, e um exemplo disso é também o que já está a acontecer nos países do norte da Europa, onde está a haver uma reorientação da utilização de ferramentas tecnológicas em sala, para pensar quando é que elas de facto são uma mais-valia e de que forma é que o podem ser, e quando é que se calhar podem ser apenas distratores. Ok, e se calhar paro por aqui com 10 minutos e depois falarei de outras coisas. Muito obrigada, Luís. Vamos então avançar e eu vou já passar a palavra à professora Edmeia Santos, agradecer-lhe também a presença aqui nesta mesa e os contributos que nos vai trazer, certamente, e peço que faça uma breve apresentação sobre que te apresentes, Edmeia, e depois então que faças a tua intervenção. Obrigada. Obrigada, eu passei o meu material com antecedência aí para a professora Simone. Peço, por favor, que a equipe local possa projetar os meus slides. Enquanto isso acontece, eu vou me apresentando e também já iniciando. Eu sou Edmeia Santos, professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É uma alegria enorme estar aqui nesse evento híbrido, já uma parceria Brasil-Portugal. Agradeço nomeadamente a minha amiga e parceira, professora Simone Lucena, pelo convite. O ECUT e o GPDOC são grupos irmãos e parceiros nessa trajetória nossa, né, de mais de 20 anos estudando educação e cibercultura no Brasil.
saudar o professor Paulo, que nos conhecemos, inclusive, ano passado, em Jacobina. Eita, que beleza! Tinoca, a gente sempre se encontra nos eventos e a gente nunca trabalha juntos, vamos resolver essa questão. Gosto muito do seu trabalho e é uma alegria estar com você, Lúcia, também amiga e parceira de longas datas. É uma mesa de muitos afetos, e é exatamente com a palavra afetos e emoções que eu gostaria de falar sobre essa minha fala aqui com vocês. Durante a pandemia de Covid-19, a gente foi introduzido ao estrito sensu remoto no Brasil, uma vez que as nossas legislações nunca permitiram praticar o estrito sensu online antes da pandemia. E, obviamente, que esse online nunca foi praticado, porque durante a pandemia de Covid-19, o que vivemos no estrito sensu foi o ensino remoto. Liga a live e vamos dar aula do jeito que a gente fazia antes. Então, nesse contexto, a minha pesquisa, Educação Online na Pós-Graduação estrito sensu, não só buscou desenvolver práticas de educação online no estrito sensu, porque já vínhamos praticando educação online, né, como a gente tem tradição e sabe fazer, essa educação interativa, com pouca gente, boas mediações, diferentes desenhos didáticos, lançando mão do que há de melhor no síncrono e no assíncrono. Só que quando a gente volta, a gente se depara com a possibilidade da educação híbrida. Juntando tudo isso, a gente percebe o seguinte: há, na pós-graduação estrito sensu, no Brasil, um descaso, e eu posso usar essa palavra mesmo, em relação aos saberes didático-pedagógicos. As práticas pedagógicas na sala de aula do estrito sensu, muitas vezes são restritas a seminários, onde os grupos dividem o que já está dividido, seminários lineares, discussões pontuais de textos nas rodinhas. A discussão didático-pedagógico fica muito, muito a desejar. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é o desenho didático de uma atividade curricular que fizemos, e já que essa é uma mesa que fala de inovação, inovar nada mais é do que fazer diferente aquilo que a gente faz cotidianamente. Pode avançar, por favor. A disciplina eletiva é a disciplina sobre o pensamento de Bell Hooks e a pesquisa em educação. E aí, por que falar de emoção, de afetividade e até de cura, não é? Pode avançar, por favor, os slides. Nos nossos estudos multireferenciais e interseccionais, a gente tem trabalhado com um referencial teórico para além do nosso bom referencial teórico eurocentrado. Eu venho de uma tradição da Escola de Paris 8, né, com referencial teórico. Pode ficar nessa tela. Com referencial teórico baseado na Escola de Paris 8, abordagem multireferencial, de Edgar Morin a René Barbier, Michel Maffezoli e tantos outros queridos. Só que há uns 10 anos, mais ou menos, a gente tem interseccionalizado e muito as nossas práticas. Nosso referencial tem sido cada vez mais preto, cada vez mais colorido, e eu tenho trabalhado muito com as feministas, principalmente as feministas brasileiras, recuperando obra de Lélia Gonzalez e tantas outras. Mas das feministas afro-americanas, eu gosto muito da Bell Hooks, porque a Bell Hooks é uma autora, não é? Era uma autora, mas a gente fala sempre no presente, porque a sua obra é muito viva. A Bell Hooks é uma autora que se preocupa muito com o ensino. Então, obviamente que eu faço formação na cibercultura, que é a pesquisa que não separa a investigação estrito sensu das práticas das docências. Bell Hooks também se preocupava com isso. Então, o que eu vou apresentar rapidamente, já que temos menos de 10 minutos, é esse desenho didático. Vocês estão observando aí um QR, podem escanear. Esse QR vai levar todos, todas e todes ao desenho didático, que está num site. A gente colocou numa aplicação chamada Nostrum, porque ele todo está dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, no nosso SIGA acadêmico, restrito aos alunos regulares da nossa atividade, no programa de pós-graduação em educação, processos curriculares e demandas populares.
Então, a gente tem, né, como dilemas docentes, toda a pesquisa começa a partir de dilemas, e é a partir desses dilemas que a gente chega às perguntas de pesquisa. A gente tem ainda, no estrito senso, uma herança bastante unidirecional. Como eu disse, a gente migrou para um remoto sem ter vivido o online plenamente no estrito senso, e, obviamente, que as nossas pesquisas, eu atualizo a metodologia da pesquisa-formação há mais de 30 anos, onde a gente não separa o estrito senso da docência, utilizando aquilo que eu vou chamar de inteligência pedagógica mediada pelo digital em rede, que são os nossos próprios dispositivos. Vamos lá. Bom, começamos, né? Essa fisicamente a imagem do nosso Instituto de Educação, que fica dentro de uma floresta de Mata Atlântica, num casario neocolonial. Ficam todos convidados a conhecer a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A disciplina contou com a presença dos nossos alunos de mestrado e doutorado, regularmente matriculados, com a presença também de uma pós-doc, professora Mayra Pereira, que fez a codocência comigo. Vamos lá. A ideia era conhecer, mergulhar profundamente na obra de Bell Hooks. Pode avançar. E relacionando, obviamente, as pesquisas em educação. Como eu disse, Bell Hooks, ela trabalha numa perspectiva de educação como prática de liberdade, muito inspirada, inclusive, na obra de Paulo Freire. Bell Hooks trata a sala de aula como um espaço de cura e um espaço de afeto, de bem-estar entre docentes e discentes. Ela convida os professores e as professoras a se mostrarem como seres completos. Bell Hooks não separa a cultura de educação, então ela é também uma crítica cultural daquelas que resenham bons textos e bons livros, e, sobretudo, trabalha com desbloqueios de autoria, investindo muito em diferentes gêneros da escrita de si. Eu mergulho nessa obra há mais de 10 anos, e o que mais me instiga é a nossa parceria. Eu tinha vontade de conhecer Bell Hooks, lamentavelmente não deu tempo, ela já nos deixou, e é muito impressionante como as nossas salas de aula partilham de fundamentos e de dispositivos muito parecidos. Quando a gente se dá conta, né, de que há 30 anos a gente desenvolve em nossos contextos de pesquisa e formação dispositivos muito similares. Mas o que é que eu aprendi com Bell Hooks? Eu aprendi que tudo isso, por mais que a gente se aproxime, principalmente dos dispositivos, ela faz tudo isso numa perspectiva interseccional. Ou seja, todos os processos de ensino-aprendizagem e processos societários são analisados a partir das lentes de classe, gênero e sexualidades, numa perspectiva de tentar entender dessas dimensões o que é que nos afasta dos espaços de privilégio, que são, basicamente, dos homens brancos cisgêneros. Então, os diários de aula são dispositivos que utilizamos nesta atividade curricular. Então, a atividade aconteceu num formato híbrido, presencialmente em nossa sala de aula na universidade, mas com diferentes atividades online, fazendo a convergência de espaços, tempos e pedagogias. Então, todos os dias, um integrante da disciplina ficava responsável em narrar o que acontecia na aula. Começávamos sempre narrando a aula anterior, com textos, imagens e sons, projetando essas narrativas num telão, discutindo tudo o que vimos na aula anterior, ajustando entendimentos, construtos, conceitos, e também discutindo gêneros nas mais variadas formas de escrita de si. Pode avançar. E aí, num primeiro momento da disciplina, nós estudamos juntos e juntas uma obra completa. A gente estudou a obra Ensinando a Transgredir. Essa é a capa da primeira edição, traduzida no Brasil. A cada aula, escolhíamos duplas para mediar os capítulos, sendo que esses capítulos eram todos baseados em resenhas críticas. Já há alguns anos, a gente vem desenvolvendo diferentes roteiros para resenhar,
E aí, Tinoca, em tempos de IA generativa, a gente tem percebido que na escola básica e também na educação superior, as pessoas não resenham mais, não resumem mais e não leem mais livros completos. Eu fico muito preocupada porque, historicamente, a gente ensina e mobiliza letramentos científicos, mas também didático-pedagógicos. Obviamente que, para quem já mobilizou essas competências, lançar a mão de IAs generativas acaba dando mais velocidade aos nossos processos de produção de conhecimento. Mas quem não os adquiriu? Quem não mediou? Quem não mobilizou essas competências? Então, a gente não abre mão de roteiros e de práticas, onde a gente começa sempre a nossa discussão lendo o livro inteiro, produzindo as resenhas. Então, durante 4 semanas, o grupo junto estudou esse livro inteiro. Aqui, nessa obra, a gente consegue mapear os principais fundamentos, metodologias que a Bell Hooks utilizava em aula. Nessa obra, especificamente, ela traz a sua afinidade com Paulo Freire, inclusive foi com Bell Hooks que o Paulo Freire melhorou muito politicamente da sua escrita. Depois de um questionamento da Bell Hooks, o Paulo Freire não falava mais de homens ou humanos, ele colocava em suas obras os homens e as mulheres. Vamos avançando. Então, eu fiz questão de, junto com toda a turma, trabalhar um livro inteiro. E aí, obviamente, pode avançar, por favor, nós apresentamos para a turma as diferentes obras de Bell Hooks já traduzidas no Brasil. Então, essa tela aí mostra algumas capas de edições maravilhosas, inclusive Paulo, Tinoca, os portugueses, quando vêm ao Brasil, ficam encantados com as nossas edições, não é? O meu amigo Antônio Quintas sempre leva 2 malas de livros com ele, toda vez que ele vem, fica preso na alfândega, porque realmente as edições são incríveis. Eu apresentei todas as edições para a turma e cada aluno escolheu uma obra. E aí, o convite era ler a obra por completa e preparar uma aula à moda Bell Hooks, ou seja, escolher dispositivos e práticas utilizadas pela autora e apresentar a obra. Mas por que fazer isso, Edmeia Santos, na pós-graduação Stricto Sensu? Porque a gente, como eu disse no começo, está esvaziando o Stricto Sensu de conteúdo didático-pedagógico. A gente avançou muito em teorias, pós-estruturalismo, discussões interculturais, decoloniais, mas os saberes didático-pedagógicos a gente tem observado em diferentes programas pessoas que formam-se em doutores em educação e não sabem escrever um planejamento, não sabem produzir uma ementa e não inovam didaticamente em suas aulas. Então, o convite é mergulhar profundamente, trazendo Bell Hooks no seu contexto de pesquisa, mas também produzindo aulas criativas e inovadoras. E aí não vai dar tempo de apresentar essas aulas, mas eu gostaria de passar rapidamente pela minha própria aula, porque no início, sabe aquela dificuldade de quem vai fazer primeiro? Quem vai estrear? Então, eu resolvi estrear e depois as pessoas foram se sentindo mais à vontade e foram produzindo suas aulas a partir dos seus livros. Pode avançar, por favor. E aí, o meu livro escolhido... Pode avançar. Aqui eu tenho o meu livro escolhido foi Ensinar para Além da Raça. É um livro incrível, onde Bell Hooks vai insistir bastante em interseccionalidade, e como ela era crítica cultural, eu resolvi começar a minha aula com filme. Então, a gente recuperou a obra Preciosa, que é uma obra bastante forte, e, a partir da leitura de Bell Hooks, eu que já gostava desse filme, vi esse filme no cinema há muito tempo atrás, eu tive uma outra leitura desse filme. Porque, obviamente, que a gente só lê qualquer artefato cultural com as lentes que a gente tem. E quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei que era um filme que denunciava um problema muito sério, mas eu foquei muito no uso do diário. Quando a moça protagonista do filme
depois de passar por muitos problemas, dentre eles incesto, estupro e gravidez na adolescência, situações de bastante vulnerabilidade no seu contexto familiar, ela vai para uma ONG e tem a sua experiência com a sua escrita de si, fazendo diário. Como eu sou diarista há muitos anos, inclusive pratico diário online, né? Quem me conhece sabe que lá no Instagram, @mea.santos, eu narro a vida e a formação praticamente diariamente. Eu, inicialmente, achei que esse filme seria maravilhoso para valorizar essa escrita de si, o que é verdade. Mas quando a gente lê Bell Hooks, sendo uma mulher negra, ela vai dizer que mesmo as narrativas produzidas por grandes pessoas afro-americanas, muitas vezes a ideologia que está por trás ainda é a mesma, branca, masculina e cristã, que em vez de potencializar a cultura não branca, acaba fazendo esses estereótipos de homem negro como estuprador, famílias negras sempre em vulnerabilidade, sendo reforçados. Então, é uma mulher negra fazendo a crítica de pessoas afrocentradas, trazidas muitas vezes para a cena como bem-intencionadas. Então, cada um lê o mundo com as lentes que tem, e eu confesso que após a leitura desse livro, eu comecei a ter outros olhares. Aqui no slide, a gente tem todo o plano da nossa atividade. Pode passar, por favor. Vamos ter que, Edmeia, sim, já acabou meu tempo. Vou concluindo, então. Então, pode avançar para o último slide, por favor. Resumindo, essa aula teve... Pode deixar aí que eu já estou concluindo. Essa aula começou com a narrativa visual, passou por diferentes práticas de letramento textual, práticas de diário, resenhas, muita conversa. Um dos dispositivos é a conversa livre, solta, realmente fazendo com que a sala de aula torne-se uma comunidade. No ambiente virtual de aprendizagem, a gente fez uma curadoria, eu fiz essa curadoria, recuperando rastros da autora em diferentes fases de sua vida e conferências. Produzimos coletivamente também um glossário a partir das obras todas. Então, efetivamente, todo o grupo leu o primeiro livro e praticou aulas híbridas, produzindo artefatos curriculares em várias mídias, tentando, vivenciar um pouco essa educação como prática de liberdade na cibercultura. Eu fico por aqui. Eu já soube da professora Simone Lucena que o evento vai organizar uma publicação, então, em breve, vocês terão acesso ao texto completo. Obrigada. Muito obrigada, Edmeia, aqui pelos teus contributos, e o interessante nestas mesas é termos abordagens tão distintas, não é? Essa diversidade enriquece muito estes debates. E então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para quem está na Universidade da Madeira, e julgo que agora, Simone, geres tu a partir daí, certo? Obrigada. Obrigada, Lúcia, pela mediação. Muito bom ouvir a apresentação da professora Edmeia, do professor Luiz Tinoca. Eu só estou aguardando o professor Paulo trocar aqui nossos slides, mas enquanto isso eu também vou me apresentando, até porque eu não conheço o professor Luiz. Eu sou a professora Simone Lucena, sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, e também do programa de pós-graduação em educação, onde também sou coordenadora adjunta. Além disso, eu sou líder de um grupo de pesquisa que discute sobre educação e culturas digitais, e nesse contexto nos interessa muito a formação de professores, seja ela inicial ou continuada, com as tecnologias. Então, o nosso grupo é diverso, há diferentes temáticas e que abordam, mas elas têm em comum a formação de professores e as tecnologias. E hoje o que eu escolhi para trazer nessa mesa que fala sobre aprendizagens emergentes
e inovação pedagógica foi sobre o nosso projeto chamado Colab, Humanidades Digitais. Pedi ao Paulo para compartilhar, porque eu estou sem conseguir aqui, e eu vou só começar falando um pouquinho o que é esse projeto. É um laboratório, na verdade, ele foi pensado um laboratório de informática. Por que um laboratório de informática? Nós somos de uma universidade pública no Brasil, onde, apesar de a gente achar que a pós-graduação e que os alunos já têm acesso a essas tecnologias, ou que na educação básica essas tecnologias, os alunos têm um acesso muito grande, e por isso deve-se proibir, algumas vezes, até de usar em sala de aula. Isso não é uma realidade em todas as classes sociais. Nós ainda recebemos no nosso programa, que tem uma linha da qual eu faço parte, que é a linha de educação e tecnologias, e nessa linha de educação e tecnologias a gente já teve alunos de mestrado que chegaram sem ter um notebook para desenvolver sua pesquisa, porque nós recebemos alunos de diferentes classes sociais. Então, a gente também queria muito ter um espaço de pesquisa que não fosse apenas um laboratório de informática, para ensinar informática, mas que a pós-graduação tivesse um espaço para fazer pesquisa, para pensar o uso dessas tecnologias e para criar também aprendizagens, inovações pedagógicas e levar isso para a escola e para os diferentes espaços. Então, nós tivemos no final de 2024 um edital da CAPES, que chamava Proequipamento. Esse edital ele era aberto para as instituições submeterem seus projetos. A UFES, a Universidade Federal de Sergipe, ela abriu um edital interno para que cada programa de pós-graduação se associasse a outros programas e submetesse a sua proposta. Então, no meu programa, que é o programa de educação, nós fizemos uma parceria com o programa de pós-graduação do ensino de história, que é um programa profissional, também com o programa de história, o programa de geografia e o programa de educação inclusiva, que é o PROFEI, que é um mestrado profissional em rede, que é sediado no campus da UFES de Itabaiana. Então, era uma característica do edital que a gente montasse um espaço multiusuário com tecnologias e que esse espaço ele também comportasse pesquisas dos outros programas. Então, por isso, nós conseguimos juntar 5 programas e, com isso, conseguir recursos que pudesse montar esse espaço com tudo aquilo que a gente gostaria de disponibilizar para os nossos alunos da pós-graduação, mas também com a graduação, para que a gente pudesse desenvolver essas inovações. Por favor, próximo slide, Paulo. Eu vou até pular do segundo para o terceiro, porque esse segundo é mais falando da resolução interna da UFES, que pautou a criação do laboratório. Mas o projeto em si, que é chamado Colab, né, de laboratório de colaboração, ele foi pensado para ser um espaço de pesquisa. As letras estão pequenas aí, mas não tem problema. Eu fui tirando isso do nosso projeto, então as letras ficaram muito pequenas. Mas ele é um espaço para desenvolvimento de pesquisa. Então, essa foto que tem aí é da sala do Colab. Esse laboratório ele tem uma parceria com o Departamento de Educação, porque o Departamento de Educação já possuía uma sala que, há um tempo atrás, funcionou um outro laboratório ligado a um outro projeto que, por ter sido desativado, as máquinas estavam obsoletas e não mais era utilizado. Então, a gente se propôs a renovar esse espaço, a colocar máquinas novas e também abrir esse espaço para graduação e para pós. Então, na porta ali da sala tem um QR Code, que depois aqui eu vou mostrar também a vocês, onde os professores e alunos da pós-graduação da UFES podem solicitar a reserva não só da sala, mas também de equipamentos. Eu vou mostrar depois a relação dos equipamentos que nós temos para desenvolver pesquisas. Então,
todo o laboratório foi pensado em ter todos os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisa que se relacione com a educação e com o ensino. Próximo, Paulo. E aí, nós juntamos esses 5 programas, e nesses 5 programas nós pensamos o que seria importante para que cada programa, né, desenvolvesse. Então, esse aí já é uma foto da inauguração. O Colab ele ficou pronto em novembro do ano passado. Foi assim, um esforço muito grande, porque a gente tinha que ter licitação para a compra dos equipamentos, preparar a sala, fazer uma revisão da parte elétrica, da internet, cabear os computadores, porque quem aqui é estudante da UF sabe que a nossa Wi-Fi lá não funciona tão bem quanto a daqui da Madeira. Então, nós temos uma internet muito ruim, mas no laboratório nós temos a internet cabeada, que ela é um pouco melhor. Então, a gente consegue fazer videoconferência e também o ambiente virtual. Então, aqui tem, assim, a proposta é que todos os programas envolvidos ofertem oficinas, seminários, ofereçam também disciplinas, e os estudantes dos cursos, né, dos programas, também possam usar esse espaço para fazer suas pesquisas. Então, nós já tivemos estudantes que foram lá usar para fazer edição de vídeo. Tem um estudante agora que está criando um canal de podcast, e esse canal de podcast ele faz a gravação lá, e também para a oferta de oficinas. Durante a semana acadêmica, nós tivemos diversas oficinas sendo ofertadas para os cursos da graduação nesse espaço, porque nós temos 15 máquinas desktop disponível para o uso dos estudantes. Próximo, Paulo. Isso, algumas ações, eu coloquei aí, né, são os seminários, a criação de projetos. Pode passar para o próximo, porque isso eu já resumi. Então, as metas, nossa, é que as pesquisas desenvolvidas pelos estudantes do PPGED e dos outros programas, utilizando esse espaço, eles possam gerar publicações, né, porque nós queremos cada vez mais ter produções científicas nessa área. Então, não é um espaço restrito apenas à linha de pesquisa de tecnologia, ele é do PPGED, isso eu quero ressaltar principalmente para as alunas que estão aqui, porque a gente tem divulgado isso, ele é um espaço do PPGED, embora a gente não tenha uma sala física no PPGED para ter instalado ele está no Departamento de Educação, mas ele é um laboratório do PPGED. Então, é um espaço que vocês poderão utilizar para produzir, para estudar, para irem, a gente pede o tempo inteiro, vão para lá, nem que seja para sentar no computador e ficar fazendo a sua pesquisa. Nós temos bolsistas de iniciação científica e de iniciação tecnológica, que se revezam em cada turno. Então, são os nossos bolsistas de iniciação científica que estão cuidando desse espaço físico. Então, ele fica aberto praticamente os 3 turnos, e dá para que os alunos possam chegar, entrar e usar esse espaço. Então, realização de eventos, criação de parceria com outras instituições, como a gente já tem aqui o Paulo com a UMA, nós queremos levar um braço agora do Elabora para lá também, é nosso sonho e também um desafio. O Paulo vai estar comigo numa disciplina da pós-graduação, e queremos levar isso, um Elabora para lá também, para a gente trabalhar. No próximo, Paulo. Acho que no próximo, se eu não estou enganada, é mais ou menos o que compõe o nosso laboratório. Então, ele tem um recurso muito, muito grande, são 17 computadores, entre eles há um computador que é para edição de vídeo. Nós temos uma ilha de edição com um computador amplo, um monitor muito bom, tem uns estabilizadores que ligam, tem notebooks. Esses notebooks ficam um no laboratório, os outros notebooks, eles estão um em cada programa, porque cada programa também precisava disso. Temos uma impressora 3D, temos impressora multifuncional,
Temos também o monitor que eu falei amplo, temos um scanner 3D, um secador de filamento, porque para você poder imprimir com a impressora 3D, você precisa ter um filamento específico e ele também precisa ter um preparo. Então, você tem um secador do filamento, você tem scanner 3D. Agora, no final do mês de março, dia 28, já está marcada uma oficina. Daqui a pouco eu vou fazer o card divulgando no PPGED. Vai ser uma oficina para ensinar aos alunos interessados a como usar o material 3D, porque a gente tem alunos que trabalham com inclusão, com acessibilidade, que querem fazer para suas pesquisas materiais para levar com acessibilidade, né? Principalmente material em braille. Então, a gente vai ter essa oficina no dia 28 de março lá. Temos também microfone sem fio, temos câmera digital, temos webcam e as salas do PPGED, aquela sala de aula grande, ela vai ser transformada agora numa sala também de videoconferência, porque a gente também está se internacionalizando cada vez mais as nossas disciplinas e bancas, né? Como agora, com a participação do Paulo nas mesas, como é que ele vai participar? Às vezes a gente improvisava ali na sala do PPGED e não dava. Então, agora a gente tem uma câmera inteligente, que eu espero que já esteja instalada quando a gente voltar, porque já estava tudo lá para isso acontecer. Então, já está esse material, e para que a gente se melhore cada vez mais a qualidade do nosso espaço. Para nós é importante esse acesso. Como eu disse, nós somos de uma universidade pública, onde o estudante quer pesquisar sobre essas inovações pedagógicas, quer discutir tecnologia, mas ele não tem acesso, ele não tem como comprar, muitas vezes, com a bolsa que ele recebe, o equipamento para fazer a pesquisa. Então, é importante que o programa tenha essa tecnologia e ofereça para que vocês desenvolvam as pesquisas. Eu vou ficando por aqui. O final, acho que é só o QR Code da reserva e também do Instagram do Colab. Aí as sometas não tem problema, é a parceria com o Departamento de Educação, mas eu já vou pedir, o QR Code é da reserva, é para pedir reserva lá. Mas tem aí também o Instagram do Colab, que vocês já podem seguir e também acompanhar, porque tudo que a gente vai fazer de oficina e o que a gente tem está divulgado lá. É isso, Lúcia, muito obrigada. Lúcia, seu microfone está fechado. Ok, agora já me estão ouvindo, certo? Estou, Simona? Sim, já estamos te ouvindo. Certo, eu penso, eu não estava a intervir porque achei que agora serias tu, Simone, a moderar aí desse lado, mas pelo que percebo, sou eu que... Pode continuar, você pode chamar o próximo professor. Ok, pronto. Muito obrigada, Simone, aqui pelo contributo. E então eu vou passar a palavra desde já ao colega José Paulo Brazão, agradecer também naturalmente a presença nesta mesa e a organização deste evento, que já percebi que tem muito a ver com a iniciativa deste colega. E peço-lhe que façam uma breve apresentação e depois passe então à sua intervenção. Muito obrigada. Pronto, então, muito obrigado. Eu não sei se está a ouvir bem. Muito bem. Obrigado, colega Lúcia Amante, que eu nunca tive o prazer de a conhecer pessoalmente, porque eu conheço há vários anos a sua escrita, os seus artigos, sei que é uma pessoa muito popular na sua produção científica, mas nunca tive o prazer de me encontrar consigo. É verdade. Com as outras pessoas daqui da mesa, sim, em diferentes circunstâncias. Eu vou então partilhar aqui eu não tinha feito um PowerPoint, mas fiz aqui um pequeno diagrama que pode ajudar
sistematizar a ideia que tenho para trazer aqui, para partilhar aqui convosco. Aqui já está aparecendo, Paulo. Já está aparecendo? Já. Já? Já. Pronto, então é o seguinte, eu só gostaria de trazer aqui 3 conceitos um pouco resultantes de muita coisa que tenho vindo a trabalhar, por um lado, ao longo destes anos todos, porque eu fiz uma especialização, um doutoramento em inovação pedagógica, e de há muitos anos para cá que tenho andado a pensar estas coisas muito no início, muito nas questões da teoria, da relação da teoria com a prática, mas muito pouco de prática, e quando a prática acontecia, ela ainda estava distanciada da teoria. Havia aqui um desfazamento. Nós sabemos que as práticas às vezes não se aproximam tanto das teorias que nós defendemos tão bem desde o início dos autores da Escola Nova, que já vêm do início do século XX. E então, foi agora que, com o aparecimento da IA, muito popularizada pelo ChatGPT, portanto, pela OpenAI, que eu solicitei, me aproximei do colega do Luís Tinoca, e lhe solicitei que me orientasse um pós-doutoramento nesta relação entre IA e prática pedagógica. Nós fomos ver concretamente aspectos do desenvolvimento crítico, muitas outras questões também levantamos e que agora ainda estamos a continuar, mas aquilo que está aqui neste desenho que é a imagem de marca do projeto Elabora. E foi esse projeto que foi acompanhado pelo Luís ao longo do tempo e que depois resultou numa publicação, mas ele também continua, ele nunca mais parou o projeto, porque está sempre a crescer e está sempre a dar cada vez mais perspectivas de trabalho. O que é o projeto Elabora? O projeto Elabora é cada vez mais, e não era no início, no início era muita tentativa de ver na prática pedagógica o funcionamento das ferramentas da IA, mas um funcionamento não centrado numa questão tecnológica só, mas num contexto mais complexo, que é aquilo que a Edmeia fala, que a professora Edmeia fala, da necessidade de olhar as práticas pedagógicas, os nossos fazeres dentro da sala. E como casar estes fazeres com os conhecimentos teóricos e mesmo técnicos que vamos adquirindo, porque eu não sou programador, nem sou engenheiro informático, eu sou da área da educação, da pedagogia, das práticas pedagógicas. Então surgiu esta ideia de projeto que decorreu ao longo de 2 anos e que está a continuar, portanto aqui será o 3º ano que ele acontece. Ele depois fechou do ponto de vista da formalização de um pós-doutoramento, mas as práticas continuam. E continuam e continuarão sempre na ideia do desenvolvimento do que se vai descobrindo. Neste momento, o projeto Elabora será o que se pode dizer de um dispositivo pedagógico. O que é um dispositivo pedagógico? Um dispositivo pedagógico é algo que se monta, tem a ver com uma cultura de sala, uma cultura partilhada entre estudantes e alunos e professores, e, portanto, uma cultura pedagógica que aproxima saberes funcionais do uso da tecnologia com a pedagogia. E aí também estão conhecimentos de gestão curricular, do próprio currículo, de reflexão sobre o currículo, sobre funções e papéis das pessoas que lá estão, e também, de uma forma geral, da coerência de tudo isto numa nova era em que
nos apelam para um trabalho com uma tecnologia que agora é extremamente disruptiva. E foi com grande alegria que eu adotei a questão da IA por causa dessa disruptividade. Enquanto que eu sei que há colegas que estão em pânico por essa disruptividade relativamente a muitas questões da cultura escolar, eu estou muito contente porque essa disruptividade aproxima-se daquilo que eu gostaria tanto de fazer dentro das minhas práticas, modificar as minhas práticas. Já o consegui dentro do dispositivo, alguns momentos, outros ainda não, mas vou tentando. E, portanto, é uma tentativa de o fazer. Então, o que é que eu faço? De uma primeira análise, eu não altero o programa curricular, porque ele está implementado, ele está regulado, está estipulado, ele até é avaliado pela agência A3ES e, portanto, também não se pode alterar as coisas sem ter uma ideia certa ou um propósito certo para o fazer, e depois também precisa da concordância dos colegas. Como sabem, os pares são muito importantes, né, no acerto e na regulação dos cursos e também, por sua vez, na avaliação dos cursos. E, portanto, antes de propor uma alteração definitiva de uma unidade curricular, neste caso foi TIC e Educação, mas também foi outra, que foi investigação qualitativa em educação, eu resolvi fazer um trabalho de crítica curricular, isto é, vamos criticar o currículo. Aquele currículo que está, aquele programa curricular que está colocado como a ementa, como o programa desta unidade curricular e que está aprovado, vamos desmanchá-lo, vamos criar um outro para podermos comparar e podermos trabalhá-lo no sentido do prolongamento do trabalho curricular feito naquilo que estava estipulado no passado logo no início da unidade curricular, mas vamos fazer um trabalho de crítico também sobre o próprio programa. E, a partir daqui, faz-se uma extensão de todos os temas que estão no trabalho curricular e incluindo já as questões das aprendizagens emergentes e da tecnologia com a IA. E é muito interessante porque não só discutimos conteúdo, que é o proposto pela própria unidade curricular, como também discutimos metodologia com os próprios alunos. O que é muito interessante porque eles não só aprendem, ou melhor, refletem o conteúdo daquela unidade curricular, mas também a forma como nos podemos posicionar perante aquele conteúdo. Portanto, isto é, no fundo, um trabalho crítico sobre o currículo. E isto é muito interessante. O primeiro resultado é que o trabalho, a unidade curricular pode chegar ao fim do ano com uma grande reflexão de trabalho, de análise curricular. Um segundo aspecto é que nós temos a oportunidade de trabalhar as questões tecnológicas também inerentes ao próprio funcionamento da prática pedagógica. E isso é muito importante. E, portanto, aqui levantam-se muitas coisas, muitas questões, muitos assuntos para trocar e, sobretudo, muitos pontos de vista. Há uma constante no projeto que é o registro individual dos pontos de vista de cada um. Portanto, há muito registro, quase como um diário. No início, quando foi do projeto, foi mesmo diário de bordo. Os estudantes faziam diário de bordo. Agora, desta vez, ainda este ano, nem sempre se proporcionam, porque às vezes por exemplo, quando aplicamos o projeto Elabora a uma unidade curricular, a um seminário de doutoramento, as aulas de doutoramento são muito curtas, as questões do diário de bordo não acontecem tão facilmente como se fossem, por exemplo, numa unidade curricular com mais horas, mais extensa, onde uma regularidade poderia dar uma prática pedagógica mais contínua. E, portanto, há pontos de reflexão.
Uma segunda questão é, de facto, o desmembramento da avaliação tradicional. Portanto, há aqui um apelo claro à autoavaliação e ao posicionamento crítico sobre cada um nas questões que nos traz à unidade curricular. Portanto, aqui uma confluência, por outro lado, uma análise forte aos fenómenos situados, porque é isso que nos falta. Nós precisamos de relatar, nós precisamos de contar as histórias que se passam dentro das nossas práticas. E com isso fazemos a nossa autoria. E isso é muito importante para o bem-estar de todos dentro da pedagogia e também para sabermos quem somos no social e quem somos na profissão. Porque, de uma forma mais tradicional, nós sabemos que fazemos publicações, mas as publicações são elas engessadas, ou melhor, conformadas com determinados formatos. E, portanto, o relato mais livre das práticas pedagógicas podem ser muito enriquecedores, como também a Edmeia falou, e isso traz uma riqueza ao trabalho pedagógico. Claro que tudo isto também com um olhar crítico e também com uma regulação muito importante que é preciso ter, como o Luís falou, da necessidade de regular e não olhar só ingenuamente ao uso da tecnologia e aqui a IA na educação e tentar perceber como é que a pedagogia pode andar a par e passo ao desmontar aquilo que pode ser tradicional na nossa prática e criar ambientes de aprendizagem emergentes. Terminou, Paulo, José Paulo? Sim. Muito obrigada aqui também por esta intervenção, por este contributo. Enfim, para nós prosseguirmos, que ainda temos aqui algum tempo e dar a palavra a todos, eu vou só aqui deixar-vos aqui um tópico para refletir, que me parece que, no fim de contas, que emerge de todas estas intervenções. A ideia que eu tenho é que nós educadores, nós universidades, estamos um bocadinho no fio da navalha, se quiserem. Ou seja, neste momento, até há pouco tempo, esta questão da inovação tecnológica passava muito enfim, por diferentes ferramentas, por diferentes contextos, mas neste momento já não se trata, penso eu, de novas ferramentas, trata-se sim de uma mudança muito grande, de um paradigma, da mudança do paradigma educativo que até aqui, enfim, com mais ou menos alterações tem vigorado. Portanto, temos aqui essa alteração e temos aqui, como vimos nas várias intervenções, uma série de aspectos que podem potenciar a qualidade da educação, que podem potenciar os processos didáticos e pedagógicos, que podem ser extremamente interessantes, mas temos também uma série de riscos, não é? E por isso é que eu digo que estamos no fio da navalha, porque a universidade aqui também tem um papel de, afinal, nós estamos a formar pensadores críticos ou utilizadores eficientes de todo o manancial tecnológico, nomeadamente que a IA agora nos proporciona, não é? Portanto, há aqui este dilema, há aqui este equilíbrio que é necessário ser feito, porque se calhar há coisas que estão em risco, não é? Nomeadamente, a universidade continuará a ser o principal espaço de certificação do conhecimento ou corremos o risco que isso deixe de acontecer? Pronto, deixo só assim aqui estes tópicos e gostaria agora de vos ouvir. Podemos, enfim, quem quiser tomar a palavra, não temos que seguir a mesma ordem, fica ao vosso critério. Eu posso continuar, porque parece que combinámos, mas não combinámos, Lúcia. Não combinámos, não. Aliás, eu só conhecia as apresentações da Simone e da Edmeia, do José Paulo e do Luís, eu nem o título eu sabia, portanto não combinámos mesmo.
Ok, muito bem. Eu vou mostrar aqui alguns slides que eu não mostrei há bocado, mas que eu acho que dão continuidade àquilo que o Paulo disse e que tu mencionaste agora, que me parecem particularmente relevantes para os desafios que estão a ser colocados à universidade. Se calhar estou a fazer isto bem. Passei aqui alguns à frente, mas vou começar aqui a partir deste ponto. Primeiro, há de facto aqui uma tensão muito grande entre caminhos diametralmente opostos. E parece-me que a solução nunca é proibir, mas sim estruturar a utilização, porque a utilização vai acontecer. Mesmo que nós a tentemos proibir, ela vai acontecer e é bom que aconteça porque ela está presente em quase todos os contextos socioprofissionais dos nossos alunos no futuro, seja do ensino básico e secundário, seja da universidade. O desafio aqui é, de facto, perceber como é que vamos estruturar isto para ser uma utilização que produz raciocínio, produz um alargamento do raciocínio cognitivo, da utilização cognitiva em processos de hibridização e que facilitem a interação com o conteúdo e a recolha de feedback nos processos que temos quando interagimos com motores de linguagem, com inteligência artificial. Isto é, como tu dizes, é uma mudança de paradigma na forma como estruturamos os processos pedagógicos. Os docentes, e nós na universidade em particular, mais do que sermos transmissores de conhecimento, temos que ser, de facto, gestores de um ambiente, construtores, designers de um ambiente de aprendizagem, onde orquestramos a interação dos nossos estudantes com uma série de outros colegas, de recursos e também de chatbots, desde que eles o saibam fazer de forma produtiva. Aqui, se isto acontecer com intencionalidade e conhecimento das limitações e do potencial que as ferramentas têm, que é uma coisa que muitas vezes eles não têm. Há aqui uma ilusão muito grande da parte de muitos utilizadores, em particular dos alunos, da facilidade com que se utiliza um chatbot, que parece que aquilo é muito fácil de utilizar. Por isso, com muita facilidade, as pessoas resvalam para utilizações menos positivas, vá lá, para não dizer até pouco éticas, para outras que nós queremos que eles façam, onde são estimulados a interagir com a máquina num processo que produz avaliação, pensamento crítico, até criatividade de outras formas de interagir e de produzir artefactos que não se conseguem fazer sem a máquina. E aqui o desafio é muito grande. Quando eu pensei em particular neste colóquio e vi a preocupação com as questões da inclusão, isso fez-me pensar em duas abordagens pedagógicas em particular. Desculpem, que isto do meu telefone toca aqui, eu não sei desligar esta coisa. Que me parecem que podem ser muito potenciadas pela utilização da inteligência artificial. Uma delas é a ideia da aprendizagem rizomática do Cormier. Esta parece-me uma estratégia de pensamento pedagógico, uma teoria de aprendizagem que pode ser muito potenciada pela inteligência artificial. O Cormier defende que a forma como nós aprendemos deve ser cada vez mais, à semelhança das plantas rizomáticas, a construção de um percurso que se vai adaptando a cada contexto, aos interesses de cada um, crescendo em direções diferentes, de acordo com os recursos que estão disponíveis, os projetos em que estamos envolvidos, a situação socioprofissional em que nos queremos envolver, e isso implica flexibilidade, escolha na forma como se interage com o conteúdo. Isto é muito desafiante para qualquer docente de construir de raiz sozinho, mas com o apoio da inteligência artificial pode ser uma forma de introduzir estas abordagens pedagógicas mais facilmente no currículo, da parte dos docentes e da parte dos alunos, se nós os ajudarmos a pensar como fazer esta utilização numa perspectiva positiva. E a outra é a ideia do design universal. Cada vez mais vemos em todos os contextos, desde o ensino primário até o ensino superior, a tentativa de promover abordagens pedagógicas que sejam inclusivas e que permitam a todos participar, envolver-se, construir motivação, interagir com diferentes tipos de conteúdos, ser avaliados de maneiras diferentes. Isto é uma abordagem pedagógica muito interessante, mas extremamente desafiante de implementar. Também aqui me parece que a inteligência artificial pode ser um excelente recurso
para ajudar docentes e alunos a encontrar caminhos mais personalizados e mais inclusivos de acordo com aquilo que são os seus interesses. Isto é especialmente útil para alunos que têm algum tipo de diferença, necessidade específica, mas é produtivo para toda a gente. Portanto, quando nós consideramos a diversidade de recursos possíveis e construímos o currículo e a abordagem pedagógica a pensar em alunos com outro tipo de características, isto acaba por melhorar o ambiente de aprendizagem para toda a gente. E para fechar, eu gosto muito das ideias deste professor americano, Mollick, num livro recente que ele escreveu chamado Co-Inteligência, onde ele assume aquilo que eles chamam 4 regras fundamentais para interagir com estes modelos de inteligência artificial. O primeiro é assumir que eles estão aí, convidá-los para a mesa, como ele diz, utilizá-los, porque eles são necessários nos contextos profissionais, as pessoas têm que os saber utilizar. O segundo é nunca nos demitirmos da nossa responsabilidade enquanto os humanos que temos que estar no processo, responsáveis por escolhas, por certificações, por triangulações que garantam a qualidade, a validade e a fiabilidade daquilo que está a ser produzido. A terceira regra é tratar a inteligência artificial como uma pessoa, mas dizendo-lhe que tipo de pessoa é, que papel é que deve ter, que perfil deve ter, como deve responder, que recursos deve utilizar, como é que deve apresentar a resposta. Isto tem muito por trás ideias da chamada engenharia ou pedagogia do prompt. E o último é assumirmos que esta é a pior inteligência artificial que vamos utilizar no futuro. Portanto, isto está a evoluir com uma progressão tão interessante, tão rápida, tão exponencial, que a que nós estamos a utilizar hoje, por muito que nos deslumbre, é pior do que a que vamos ter amanhã ou no mês que vem. Portanto, temos que fazer um esforço por nos irmos atualizando sempre e estando a acompanhar estas evoluções que estão a acontecer. E se calhar deixava outra agora continuar, para não ocupar demasiado tempo. Obrigada, Luís. Sim, peço a outro dos colegas que queira... Eu posso já agora, na mesma linha de pensamento do Luís, explicar um pouco a questão das confluências, porque há pouco não expliquei, falei mais do espaço pedagógico e não expliquei da questão mais tecnológica que eu particularmente vejo como uma grande possibilidade futura de nós, seres humanos, podermos usar naquela ideia que no Brasil se diz empoderamento, de nos podermos empoderar com esta confluência da IA, muito na ideia do Luís, e essa confluência vai muito nas ideias dos estudos americanos que já estão, já acontecem muito em estudos, em doutoramentos e pós-graduações, estudos ciborgue. Portanto, a ideia do ciborgue, algo que faça a confluência entre o humano e a máquina numa produção e numa produtividade, quer dizer, nem sequer é a questão da produtividade, é a questão da harmonia e da própria, do processo dialógico, é na questão dialógica, porque se trata de linguagem. Nós estamos a falar, os algoritmos são, neste momento, são linguagem. É a linguagem natural e, portanto, este processo de conversação entre a máquina e os humanos, que cada vez se aproxima mais, porque a máquina cada vez é mais complexa e cada vez adquire mais contornos humanizantes, este processo pode ajudar a criarmos uma nova forma de estar que será muito apelidado por alguns autores que falam na ideia do ciborgue, da confluência entre o humano e a máquina. Um aspecto prático disto, para não estar aqui a romancear, um aspecto prático, porque a ficção científica já tem muitas histórias sobre isto, e nós sabemos, se formos ver um filme de ficção, já há muitas histórias onde isto acontece frequentemente. Mas na questão prática mesmo, isto já acontece na nossa escola. Quando estamos a trabalhar uma unidade curricular, um tema ou um assunto,
Nós podemos, como diz o Luís, podemos preparar a máquina para ela nos compreender da forma como aquilo que nós, como nós gostaríamos que fosse a nossa relação. E, portanto, esta ideia de trazer um contexto devidamente regulado, claro, de trazer as preocupações e de fazer expressar essas preocupações e de ter um histórico ligado ao nosso uso da própria IA, isto aqui falando já explicitamente das LLMs, este histórico facilita muito a adequação da máquina a uma resposta que nós possamos querer melhor e mais aproximada. Digamos que aproximam-se aqui os pontos convergentes. Há aqui uma convergência entre pontos de vista para um trabalho comum. Digamos que há um trabalho de equipa, só que o outro é a máquina. E, portanto, isto é muito forte. Obrigada, José Paulo. Gostava agora de ouvir também aqui as nossas colegas, Edmeia, Simone. Bem, eu quero parabenizar, né, todas as preocupações. Simone, eu acompanhei, né, toda a sua itinerância, toda a sua luta para montar esse laboratório, e obviamente que a gente agora quer ver as ressonâncias. E aí eu estava lembrando de uma experiência que eu vivi em 2000 na PUC de São Paulo, no laboratório com Lúcia Santaella, Arlindo Machado, Rogério da Costa, Pierre Levy, onde eu fui exatamente fazer a minha pesquisa com o Jingo, né, aquele software Árvore do Conhecimento, lá do Levy, do Michel Thier, que há 25 anos ele estava instalado localmente na PUC de São Paulo. E aí, Simone, eu estava exatamente, enquanto você falava, eu fiquei lembrando que em algumas universidades de excelência, esses laboratórios já existiam, inclusive para alunos mais privilegiados, então, que o Colab tem, assim, muitas ressonâncias. E lá eu aprendi também o seguinte, muitas vezes a gente tem ideias, construtos, mas a gente não põe a mão na massa. É como se você tivesse a ideia de desenhar um quadro e não tivesse a técnica para pintar o quadro. E eu aprendi, né? Eu aprendo com os artistas que a arte é exatamente o construto, é a ideia. E se a gente misturar tudo isso, espaços, tempos, pedagogias, com equipes multidisciplinares, interdisciplinaridade, a gente pode fazer muita coisa. Enquanto o Luís falava, eu fiquei pensando, gente, nós aqui dessa mesa temos pelo menos uns quase 25 anos criando com as tecnologias. Eu comecei a frequentar Portugal há 25 anos porque esse país tinha experiências incríveis de computadores nas escolas, né? Muita coisa em nossos países se perdeu. No Brasil, hoje, a gente não tem oficialmente nenhum programa pelo Ministério com financiamento. Nós, pesquisadores dos programas de pós-graduação, é que buscamos os fomentos com as nossas pesquisas, e isso faz ressonâncias em redes educativas variadas, inclusive nas escolas. Acho que a gente tem que recuperar a nossa própria obra e continuar, né, na luta, produzindo o que a gente já vem produzindo. E é impressionante como a gente volta atrás, né? Com as leis que proíbem os usos dos telemóveis. Gente, quantos trabalhos a gente não já produziu e viu de boas práticas com todas essas tecnologias. Eu penso que o desafio é sempre com mais intencionalidade política. Quando o José Paulo traz a questão do empoderamento, para nós que vivemos recentemente uma tragédia política fascista, não é possível pensar nada disso em práticas que não sejam antifascistas, anticapacitistas, antissexistas e efetivamente democráticas. Porque os usos e os potenciais do digital em rede, eu acho que a gente tem muitas aulas para dar e sempre partilhando. Penso que o nosso desafio seja mesmo, de fato, cidadão. Obrigada, Edmeia, pelas tuas considerações, e creio que a Simone
pode ainda, tem aqui alguns minutos para nos dizer algumas coisas. Antes de passarmos, creio que a palavra a quem está aí também presencialmente e que possa querer colocar alguma questão. Mas, Simone, a palavra é tua agora. Eu vou comentar brevemente, porque a EMEA realmente recuperou coisas que a gente está começando a retomar agora com o Colab, que é ter esse espaço físico na universidade. Essa sala que hoje é o Colab, em 2009, ela fazia parte de um programa do Ministério da Educação chamado PROUCA, e aquele programa foi encerrado e a universidade não teve mais nenhum recurso para manter o próprio laboratório, e as máquinas ficaram obsoletas. Então, de 2009 até o ano passado, 2025, nós não tínhamos nenhum espaço para produzir tecnologia, porque produzir tecnologia não é só criar o algoritmo, mas é pensar sobre ele, e a gente precisa ter esse espaço para pensar. Muitas vezes os alunos vêm com uma ideia de querer pesquisar algo, e aí diz, professora, mas eu não tenho a tecnologia, eu vou fazer um levantamento bibliográfico. Eu digo, isso não dá uma dissertação nem uma tese, vamos repensar isso aí. E a gente precisa ter esse espaço dentro da universidade, principalmente quando a gente está falando de um programa de educação, onde é preciso se testar, se pôr a mão na massa mesmo, utilizar essas tecnologias, ver o que ela é capaz de fazer. E também na graduação. Então, a integração desse laboratório para a graduação é também porque os nossos alunos que chegam na universidade, hoje eu recebo trabalhos acadêmicos dos alunos da graduação, que foi feito não só pela IA, mas formatado também. Então, quando ele te entrega, o trabalho vem completamente desconfigurado, porque a única tecnologia que ele tem acesso é o smartphone. E isso aqui, muitas vezes, não dá para fazer uma formatação, eles não vão entender das regras de publicação, seja Apple, seja BNT, mas a gente cobra um texto científico, a gente cobra uma monografia e uma dissertação que tem as suas normas acadêmicas de publicação. E eles não entendem como isso funciona e não conseguem fazer isso utilizando apenas uma tela de aparelho celular. Então, ter esse espaço é também a gente resgatar essa habilidade técnica de trabalhar com uma tela que te permite formatar, que te permite pensar e te permite interagir com a cibercultura de uma forma diferente do dispositivo móvel, porque não é a mesma forma, não é a mesma lógica que a gente utiliza no dispositivo móvel do que você utilizar um notebook ou mesmo um desktop. Então, trazer isso para pensar na graduação, para pensar a formação crítica de professor é muito importante, porque senão a punição na escola, a proibição na escola se torna algo aceitável, porque a gente diz assim, bom, e o professor até concorda, porque se ele não conhece, não sabe como utilizar, então é melhor mesmo que seja proibido, né? E a gente não quer proibição, a gente quer usar esses dispositivos de forma crítica, de forma pedagógica também. Mas, para isso, a gente precisa formar bem esse aluno da graduação e também da pós-graduação. Acho que eu vou ficando por aqui, não sei se tem alguma pergunta, seja do online ou seja aqui dos presenciais, para a gente poder encerrar. Alguém aqui gostaria de fazer pergunta? Você consegue falar daí? Então tá, para ela te ouvir. Temos uma questão aqui de uma pessoa que vai falar aqui na sala para vocês ouvirem também. Você consegue estar aberto aí o seu microfone para falar para a sala ouvir também? Pode falar aí, sim, sim. Sim. A minha pergunta é, ela é aberta apenas das funções de registro, também é aberta das funções do ensino básico e secundário, penso que é no ensino médio. Não se consegue ouvir, Simone. Simone, escuta e fala aqui, porque daqui eu também não consigo ouvir. É melhor falar. Vamos falar aqui, porque a gente tem um computador.
junto de uma câmara, de um computador que está Ele vai falar aqui do computador do Paulo, porque aí vocês ouvem também. Olá, viva. falar Portanto, mais alto. A minha pergunta é em relação ao Colab. Desde já gostei imenso da ideia e é excelente o governo do Brasil estar a financiá-lo através do CNPq, que se não me falha equivalente aqui em Portugal. Portanto, a minha pergunta é, o Colab, ele é unicamente exclusivo para estudantes da Universidade Federal de Sergipe, ou se é também aberto a estudantes que ainda estão na escola obrigatória, como o ensino básico e secundário, que eu penso que no Brasil é o ensino médio, e também se ele funciona como sala de trabalho colaborativo, que é os meios de trabalho que cada vez fala-se mais no trabalho híbrido. Portanto, a minha pergunta é nesse sentido, porque eu vejo isso como, ainda para mais para a realidade do Brasil, como algo extremamente inovador. Portanto, essa é a minha pergunta nesse sentido. Acho que ouviram lá em casa. Vocês conseguiram ouvir? Obrigado. Tá, eu vou responder, já que ele perguntou sobre o Colab. Bom, o espaço físico do Colab, ele é na Universidade Federal de Sergipe, então tem esse espaço físico. Ele foi pensado como um espaço de pesquisa, né? Então é para os alunos do programa de pós-graduação, mas o professor, seja ele da pós-graduação ou o aluno da pós-graduação, ele também pode utilizar esse espaço colaborativo. Então, eles podem utilizar, por isso que a gente precisa fazer reserva, porque a depender do que a pessoa vai precisar, às vezes ela precisa usar todas as máquinas, e aí não vai dar para usar naquele momento de forma colaborativa. Então, ele é um espaço em que tanto o aluno pode utilizar só para usar uma máquina e fazer a sua pesquisa e ficar ali no cantinho, e aí pode ter mais outros alunos na mesma sala, trabalhando de forma colaborativa, ou ele pode ser também um espaço onde a professora Marisete faz uma reserva para, naquele dia, levar uma turma, um grupo de pesquisa e desenvolver uma atividade. Então, é preciso que se solicite antes essa reserva, até para não ter choque de horário e também de objetivos na sala. Mas ele é voltado principalmente para desenvolvimento de pesquisa, tanto dos alunos como dos professores. E os professores que quiserem também fazer algum trabalho, alguma pesquisa e levar os alunos da graduação também poderão levar. E é importante... Eu esqueci só de dizer uma coisa, que ele também, nós compramos um servidor, e onde a gente está instalando um ambiente Moodle, para também ser um espaço online para os professores que quiserem ofertar atividades, seja de ensino, pesquisa ou extensão, de forma online. Porque, infelizmente, a gente só tem na universidade o espaço do SIGA, e isso aí fica restrito ao aluno que está matriculado na universidade. Então, para usar um ambiente de aprendizagem onde a gente tenha outros alunos externos à UFES para participar, a gente precisa ter um espaço. Então, também temos um servidor onde está sendo instalado um Moodle, para poder a gente ter um Moodle de lá do laboratório. Então, eu queria só... Estão me ouvindo? Sim. Eu queria só... porque tem muita gente nos ouvindo, Simone, que muitas vezes não tem noção de que quando a gente fala pesquisa, a gente está falando de criação de dispositivos, né? Esses meios materiais e ou intelectuais que a gente aciona com o digital. Então, desenhos didáticos variados, aulas variadas, de clube de leitura, a cursos estruturados, cursos abertos. Então, quando a gente fala em pesquisa, em cibercultura, a gente está falando de movimentos formativos efetivos, não é? Desde a concepção até as práticas e as análises, e, obviamente, que o uso, testes, simulações de softwares, principalmente os públicos e os livres, né, com os quais a gente opera nas nossas universidades. Então, que venham aí, né, os projetos. Eu já vou reservar, tá? Com o GPDoc aí, um espaço para a gente... Estou com saudade de Aracaju. Amanhã, eu espero que a gente tenha ventos próprios para que a gente pouse na Madeira, tá, José Paulo? Chegar na Madeira está difícil, mas a gente vai conseguir. Estamos a aguardar.
Obrigada, Edmeia. Simone, vê, por favor, se há mais alguma questão aí na sala. Eu não tenho aqui nenhum registro de questões online, não sei se alguém está a ter essa... Eu perguntei aqui, Lúcia, não temos perguntas mais nem dos presentes e nem do online. Okay. Então, penso que podemos finalizar, e aí eu deixo com você esse encerramento. Não, então, acho que vamos mais uma vez agradecer aqui aos participantes no painel, agradecer também a todos os que estiveram connosco ao longo desta mesa e pelas questões que também foram colocadas. Penso que a mesa enfim, trouxe aqui vários aspectos, muitos aspectos, enfim, não deu respostas, mas levantou-nos muitas questões, que é, se calhar, às vezes mais importante do que dar respostas, porque é mais importante as questões que se levantam e os desafios que se colocam, e creio que isso aconteceu aqui nas várias intervenções, a diferentes níveis e focando aspectos distintos, e, portanto, agradecer muito esta participação. Se algum dos elementos da mesa tiver alguma coisa que queira ainda acrescentar, porque não teve tempo na altura da sua apresentação, creio que ainda o poderá fazer, porque temos aqui alguns minutinhos, mas se não for o caso, mais uma vez agradecer a vossa presença e desejar que este evento prossiga com muito sucesso, com melhores ventos, como aqui já foi referido, porque a coisa tem estado difícil, não é? Mas bom, desejar muito sucesso e continuação de bom trabalho a todos aí na Universidade da Madeira, nessa ilha tão bonita e geralmente com tempo tão bom, não é? Que até custa a pensar que não puderam, alguns não puderam estar por causa do vento. Obrigada mais uma vez. Lúcia, eu quero agradecer a você, mas eu queria falar só uma coisinha, porque a Edmeia anunciou, e aí eu queria dizer que é uma pretensão nossa, nós estamos organizando, vamos organizar pós-evento, um dossiê com as falas das mesas. Conversávamos ontem, eu, a professora Marisete, e o professor Paulo também, já estávamos pensando nessa organização, mas com o andamento do evento foi impossível a gente conseguir falar isso anteriormente. Mas depois, pós-evento, nós entraremos em contato e veremos um prazo aí confortável para a gente poder produzir esses textos e sair numa publicação. Muito obrigada. Obrigada também, Simone, mais uma vez, obrigada pelo convite e pela possibilidade de estar aqui convosco hoje. Obrigada a todos e boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.